não conseguiríamos fazer. Então, que seja abençoado a cada um de vocês e que seja derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos receber o presidente dessa celebração, o Padre Danilo, cantando. De Espírito de Deus, enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. É com grande alegria em nosso coração que nós nos reunimos como irmãos e irmãs nessa casa de Deus para iniciarmos a vigília de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre nós, a efusão do Espírito Santo. Assim como estavam Maria e os apóstolos no cenáculo reunidos em oração, assim também nós queremos passar esta noite em oração, pedindo os dons do Espírito Santo. Vamos pedir que o Espírito Santo venha em socorro de nossa fraqueza, infunda em nós os seus dons, a sua consolação, o seu amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviais vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo,
tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória do Pai. Glória de Deus Pai. Glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que o mistério pascal se completasse durante 50 dias até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as nações dispersas pela terra, na diversidade de suas línguas, se unam ao louvor do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Ouçamos com alegria a Palavra de Deus, a qual nos previne contra as divisões, sustenta nossa esperança e sacia nossa sede com a água viva que Jesus nos oferece. Ouçamos.
Leitura do livro de Gênesis. Toda a terra tinha uma só linguagem, e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senear, e aí se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra, e betume em lugar de argamassa. E disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinge o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar, por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque foi ali que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo, e daí despertou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor. O vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Se tirais o respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da toda a face renovar.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor, como um fogo abrasador. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso coração se enche de santa alegria nesta noite, em que nós celebramos a vigília de Pentecostes. Esta vigília está em profunda ligação espiritual com aquela outra vigília que nós celebramos há 50 dias, a vigília pascal, na noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, no sábado santo. Aquela é a mãe de todas as vigílias, quando nós como igreja nos reunimos e ouvimos a história de amor de Deus pelo ser humano ao longo da história da salvação.
Por isso é que na vigília pascal são tantas leituras. Nós ouvimos desde a criação do mundo, Deus manifestando o seu amor. Depois nós vemos Deus libertando o povo da escravidão do Egito, Deus promulgando a lei, Deus que fala pelos profetas, até chegar à plenitude dos tempos, quando envia o seu próprio Filho a esse mundo por amor. E hoje nós estamos celebrando 50 dias depois da Páscoa de Jesus, a festa de Pentecostes, a efusão do Espírito Santo. O tempo pascal são 7 semanas. 7 semanas vezes 7 dias. 7 vezes 7 dá 49, mais 1. Esse 1 é esse domingo, o domingo de Pentecostes, que se une com o domingo da Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A festa de Pentecostes, ela remonta ao tempo dos judeus. Os judeus já celebravam essa festa. No entanto, eles celebravam de modo diferente. Pentecostes quer dizer justamente 50º, 50 dias, 50. Antigamente os judeus celebravam como uma festa agrícola. Eles plantavam e depois de 50 dias, o primeiro fruto da plantação, da colheita, era oferecido a Deus. Era chamada a festa das colheitas. Depois da plantação, quando os frutos começavam a nascer, esse fruto era oferecido a Deus, em sacrifício, em oferenda. E nós podemos nos perguntar, Deus precisa da nossa oferenda, do nosso sacrifício? Não, Deus não precisa. Mas quando o ser humano oferece o sacrifício a Deus, ele está reconhecendo o dom que Deus nos dá. Porque quando os judeus plantavam, colhiam e ofereciam a Deus o melhor fruto, o primeiro fruto, eles estavam dizendo, esse fruto é dom de Deus. Então nós temos que devolver a Deus. A nossa oferenda diz mais sobre nós do que sobre Deus, porque nós reconhecemos que tudo pertence a Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas. Por isso a nossa gratidão e o nosso amor por Ele. Se nós compreendemos assim o fruto do nosso trabalho que nós devolvemos a Deus, nós entendemos o que é o dízimo, por exemplo. O dízimo não é uma taxa que nós pagamos à igreja, não é. O dízimo é o reconhecimento de que tudo que nós temos, a nossa saúde, que nós podemos trabalhar, o esforço do nosso trabalho, o suor do nosso trabalho, nós oferecemos a Deus de volta, agradecendo por Ele nos dar tantos dons. E nós podemos oferecer vários sacrifícios a Deus. O nosso tempo, o nosso serviço na igreja, o nosso serviço aos irmãos, a nossa caridade, a nossa própria vida pode ser um contínuo ato de oferenda a Deus, um contínuo sacrifício de louvor a Deus. E foi isso que Deus fez quando veio a este mundo. Jesus veio, assumiu a nossa condição humana, exceto no pecado, conviveu conosco e no fim da sua vida, Ele doou a sua vida a Deus em sacrifício. Antes disso, Ele morreu. Jesus foi semeado na terra deste mundo para ressuscitar glorioso. Ele mesmo tinha dado esse exemplo de que a semente que é plantada, se ela não morre, ela não dá frutos, mas se morre, dá muitos frutos. E Jesus, ao morrer, ao descer à mansão dos mortos, neste mundo, Ele ressuscitou glorioso e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus, e levou com Ele a nossa humanidade. Esse é o mistério da ascensão do Senhor que nós celebramos na semana passada. Deus que veio a este mundo e que subiu de volta ao céu, levando a nossa humanidade. E nós agora oferecemos a Deus o melhor de todos os frutos, que é o seu próprio Filho. É isso que nós celebramos a cada Santa Missa. No altar de Deus, nós oferecemos a vítima perfeita. Não é preciso mais a festa das colheitas, dos primeiros frutos. Não é preciso mais matar um cordeiro, outros animais. Porque agora vem o Filho de Deus. O que os judeus faziam era prefiguração daquilo que hoje nós celebramos com o mistério de Jesus, da sua Páscoa.
Então, a festa de Pentecostes começou assim, como sendo uma festa de colheitas que oferecia a Deus os frutos das colheitas. Depois, os judeus acrescentaram a esta festa um sentido teológico, porque os judeus celebravam nesse dia de Pentecostes o dia da promulgação da lei de Deus a Moisés no Monte Sinai. Depois que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, depois de 50 dias, por isso Pentecostes, no Monte Sinai, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos, selando com o povo de Israel uma aliança. Pois bem, esse contexto nos faz entender que Jesus estava inserido nessa cultura, nessa religião, e Jesus utilizou dessa festa, tanto da festa da Páscoa, para ali entregar sua vida e ressuscitar, como a festa de Pentecostes, para enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, da vigília de Pentecostes, Jesus dizer: aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão no seu interior. Esses rios de água viva de que Jesus fala é o amor de Deus, que é derramado em nossa vida pelo Espírito Santo. E nós podemos sentir esse amor que está dentro de nós. O que Jesus faz no Evangelho de hoje são 3 passos. Há uma promessa, há uma realização e há uma nova promessa. Quando Jesus diz: aquele que crê em mim, no seu interior rios de água viva jorrarão, depois o próprio evangelista São João diz: Jesus estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Há, portanto, uma promessa que se realizou no dia de Pentecostes. Mas essa promessa é renovada, porque esse rio de água viva, ele vai jorrar de modo definitivo quando nós estivermos na vida eterna, junto de Deus. Aí o rio de água viva será plenamente realizado. Mas dessa segunda promessa nós já participamos aqui na terra. Porque ao enviar o seu Espírito Santo, Deus nos concede antecipar o que nós vamos viver na nossa glória futura. Esse é o grande dom do Espírito Santo em nossa vida. Fazer compreender que a nossa vida é um mistério de amor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não fomos feitos para esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos feitos para a vida eterna, junto de Deus, contemplando Ele tal como Ele é. Esse é o mistério de amor para que nós somos criados. Esse é o mistério de amor porque Jesus deu a sua vida, para que nós possamos renascer para uma vida nova. E nós possamos sair de uma vida de pecado, de afastamento de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura o relato da Torre de Babel. Os seres humanos que querem construir uma torre que chegue até os céus. E essa torre, eles acham que serão famosos por ter essa torre. No fundo, aqui está o pecado da soberba, do ser humano que quer se afastar de Deus, do ser humano que acha que consegue viver sem Deus. Se nós estamos lembrados, no início da criação, o pecado original também passa por aí. A serpente oferece ao ser humano um fruto proibido por Deus e diz: se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então os olhos do ser humano se enchem de soberba e concupiscência, e eles desobedecem a Deus, se afastam de Deus. Esse é o nosso pecado. Mas Deus nunca desistiu do ser humano e foi renovando a sua aliança de amor ao longo da história, até o ponto de nos amar de modo supremo. A plenitude do amor de Deus é Jesus ter vindo a esse mundo. A nova e eterna aliança do seu sangue, que nada nem ninguém pode romper. E depois de Jesus ressuscitar, Ele prometeu o dom do Espírito Santo, que vem ao nosso encontro
que vem habitar dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos batizados no Espírito Santo. Já está em nós. O problema é que nós nos esquecemos. O problema é que muitas vezes nós viramos as costas a Deus e não queremos beber dessa fonte de água viva que Jesus nos oferece. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa graça. Ele que é o doce hóspede da nossa alma, para que Ele venha ao nosso encontro, em socorro da nossa fraqueza, e nos faça experimentar esse amor de Deus. Como eu disse, Jesus, quando fala desses rios de água viva, essa imagem já estava presente no Antigo Testamento. Em um certo momento da história do povo de Israel, o povo foi para o exílio. Então eles não tinham mais o templo de Jerusalém, a morada de Deus entre os homens. E o profeta Ezequiel tinha visões do templo, enquanto eles estavam no exílio. Isso está no capítulo 47 de Ezequiel. Deus mostrava a ele o esplendor, a glória do templo. E à direita do altar do templo, na visão de Ezequiel, saía um rio de água viva. Esse rio que levava a bênção de Deus a toda a humanidade. É o rio que leva o amor de Deus à humanidade. Essa era uma figura do verdadeiro templo, que é o corpo de Jesus. Se vocês estão lembrados, no início do Evangelho de João, Jesus vai a uma festa em Jerusalém e ele olha o templo e diz: destruam esse templo que eu o reconstruo em 3 dias. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir esse templo e tu o construirás em 3 dias. Depois São João faz uma anotação: ele falava do templo que é o seu corpo. Quando Jesus morreu na cruz, o soldado feriu o seu lado com uma lança, e do seu lado aberto jorraram sangue e água. É esse rio de água viva que vem ao mundo. Os sacramentos da nossa salvação, do batismo e da Eucaristia, estão ali derramados de modo abundante a toda a humanidade. Nós temos acesso à salvação. Nós fomos salvos, como diz São Paulo na segunda leitura. Pois bem, essa promessa ainda vai se realizar de modo definitivo. No Apocalipse de São João, ao ver a nova Jerusalém celeste, São João vê um rio de água viva, que leva o amor de Deus a todos os cantos da terra. Se nós lermos os Salmos, muitas vezes essa imagem do rio que leva fertilidade, que leva vida, é muitas vezes usada. A árvore da vida, as árvores que vão dando fruto ao longo do rio. Não sei se vocês já observaram, aqui no centro dessa igreja de Santa Generosa, não é reto, vai fazendo curvas, como se fosse um tapete aqui na frente. É a imagem do rio de água viva que transborda do altar de Deus e se derrama por entre nós, levando esse amor de Deus a toda a humanidade. É esse amor de Deus que é o Espírito Santo, derramado em nosso coração. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado, diz São Paulo na carta aos Romanos. Nós já somos templos do Espírito Santo. Nós já temos acesso a esse amor definitivo de Deus por nós. Então peçamos ao Senhor que nessa noite de vigília Ele reacenda em nós a fé, para que o Espírito Santo venha em socorro da nossa fraqueza, para que o Espírito Santo venha fazer morada em nosso coração, nos fazendo experimentar esse amor de Deus por nós que é infinito. Como eu disse, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos de passagem. E aqui as coisas são difíceis. Nós somos pecadores, nós somos frágeis. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Muitas vezes nós queremos ser como o povo de Babel, que queria ser mais do que Deus. Mas Deus não desiste do seu amor, porque Ele próprio se encarnou quando veio a este mundo em Jesus, para dizer que nos ama e que o seu amor continua presente em nossa vida através do Espírito Santo. Que essa festa de Pentecostes vocês vieram com muita disposição para passar essa noite em oração, para recordar em nossa vida a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus,
que está dentro de nós. O Espírito Santo é a manifestação do amor de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não é um ser solitário. Antes de criar o universo, antes de criar todas as coisas que existem, antes de criar nós, seres humanos, Deus já vivia em comunidade. A relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A comunidade perfeita de amor. E Deus, por livre decisão de sua vontade, criou tudo que existe, o céu, a terra, o universo, e criou o ser humano, nós, a sua imagem e semelhança. E quando Deus nos criou, Ele inspirou em nós o seu Espírito. Todas as vezes que vocês expirarem, lembrem que esse sopro que existe dentro de nós é o Espírito Santo. Foi Deus que inspirou este ar dentro de nós. Nós não somos só matéria que morre, que envelhece, que adoece, que vai ser sepultada como semente nessa terra. Nós também somos alma. Foi Deus que inspirou essa alma dentro de nós. E esta alma é o templo do Espírito Santo. Ele é o doce hóspede da nossa alma. É Ele que dá sentido à nossa vida. É Ele que faz experimentar o amor de Deus em nossa vida. É Ele que nos faz recordar as palavras de Jesus. É Ele que nos faz igreja, de irmãos e irmãs, de filhos e filhas de Deus. Porque nós somos filhos e filhas de Deus em Jesus, o único Filho. É essa graça de amor tão grande que Ele nos deu. Então que essa festa de Pentecostes seja um Pentecostes para a nossa vida, para que nós possamos deixar para trás tudo o que nos impede de beber dessa fonte de água viva que é oferecida a nós. Todos os dias nós temos acesso à Santíssima Eucaristia. Todos os dias nós podemos ter acesso a Deus por Sua Palavra. Todos os dias nós podemos ser testemunhas de Deus na vida de outras pessoas. Nós já temos esse amor dentro de nós, do Espírito Santo. Deixemos que esse amor transborde em nossa vida, para que a nossa vida ganhe novo sentido, para que a nossa vida seja reflexo do Espírito Santo na vida das outras pessoas, que as outras pessoas olhem para nós e vejam Deus, vejam o amor de Deus. Isso quer dizer que nós vamos ser perfeitos, sem pecados? Não. Enquanto a gente estiver nesse mundo, nós somos pecadores. A diferença é que nós lutamos contra os pecados. Nós não nos acostumamos com o pecado. O pecado não agrada a Deus. Por isso é que nós temos que pedir ao Espírito Santo a graça de continuar lutando contra os nossos pecados, para que a nossa vida seja cada vez mais parecida com a vida de Jesus, para que nós possamos ser irmãos e irmãs de verdade. Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Espírito Santo que venha em nosso socorro, que nos faça experimentar esse amor tão grande de Deus por nós. Nós não merecemos, meus irmãos e minhas irmãs, esse amor, mas Deus continua nos amando. Deus que entregou sua vida por amor, foi pregado numa cruz e do seu lado aberto jorrou sangue e água, esse rio de água viva que transborda o amor de Deus, que inunda o nosso ser com o amor de Deus que é o Espírito Santo. Vamos rezar, pedindo que o Espírito Santo reacenda em nosso coração o fogo do seu amor, para que nós possamos experimentar o amor de Deus. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, amor incriado, que habitais nas almas justas, vinde a mim como um novo Pentecoste, trazendo-me a abundância dos vossos dons, dos vossos frutos, da vossa graça. Uni-vos a mim como o esposo docíssimo da minha alma. Consagro-me a vós totalmente. Invade-me, tomai-me, possuí-me. Sede luz penetrante a iluminar minha inteligência. Moção suave a atrair e dirigir minha vontade. Energia sobrenatural a revigorar o meu corpo. Completai em mim vossa obra de purificação, de santificação, de amor. Tornai-me puro,
transparente, simples, verdadeiro, livre, pacífico, suave, calmo, sereno mesmo na dor, ardente de caridade para com Deus e o próximo. Vinde, ó Espírito Santo, vivificador, sobre esta pobre sociedade e renovai a face da terra. Presidi as novas estruturas, dai-nos a vossa paz, aquela paz que o mundo não pode nos dar. Assisti a vossa igreja, dai-lhe santos sacerdotes, apóstolos fervorosos. Enviai suaves convites às almas boas, doce tormento aos pecadores, suave refrigério aos que sofrem, força e ajuda aos tentados, luz aos que jazem nas trevas e na sombra da morte. Ó Espírito Santo, que transformastes os corações frios e medrosos em corações abrasados de amor e cheios de coragem, operai em mim o que operastes em Pentecostes. Iluminai, abrasai, fortificai esta alma e disponde a retribuir ao seu Deus amor por amor. E esse amor consista em obras santas, em constante renúncia, em humildade sincera, em fervorosa devoção, em generoso sacrifício e amor com que abrasou os vossos fiéis no cenáculo. Vinde, Espírito Santo, renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, renovai o nosso ser. Fazei em nós um novo Pentecostes, para que possamos ser dignos de tão ilustre hóspede em nossa alma. Vós que sois Deus, vinde, renovai a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre seja louvado. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com o pão e com o vinho apresentamos, vontade de Deus, a nossa vida e as ofertas que trouxemos para partilhar. Mão na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é germe de eternidade, vai brotando, crescendo e esperando, é a vida que vem despontar. Este trigo maduro a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta do pão e vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida inteira, a minha oração em ti, se perderá, frutificará. Frutificará.
brotará pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor. Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Infundi, ó Deus, a bênção do vosso Espírito nas oferendas aqui presentes, para que se acenda em vossa Igreja aquela caridade que revela ao mundo o mistério da salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é o Espírito Santo quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Odilo e seus auxiliares, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião,
e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um sinal de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Se alguém tiver sede, venha a mim, beba, diz o Senhor. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava-me. Passio Christi conforta-me, O boni Iesu, et salvi-me. Intra Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me.
defende-me, in hora mortis me, voca-me, Anima Christi sanctifica-me, Corpus Christi salva-me, Sanguis Christi inebria-me, Aqua lateris Christi lava-me, et iube me veniri a te, ut cum sanctus tuis laudem te, per infinita secula seculorum. Amen. Anima Christi sanctifica-me, Corpus Christi salva-me, Sanguis Christi inebria-me, Aqua lateris Christi lava-me. Nesse momento de ação de graça, entregamos o nosso coração ao Espírito Santo, para que Ele possa conduzir a nossa vida. Alma de Cristo, corpo de Cristo, sangue de Cristo, água do lado de Cristo, paixão de Cristo, ó bom Jesus, dentro de vossas chagas, não permitais que me separe de vós, do inimigo maligno, na hora da minha morte, e mandai-me ir para vós, para que eu, com vossos santos, vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a comunhão nesta Eucaristia, para que vivamos sempre inflamados por aquele Espírito que derramaste sobre os vossos apóstolos por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria Santíssima é o templo do Espírito Santo por excelência. No último capítulo do profeta Isaías, o capítulo 66, Deus está falando por meio do profeta Isaías. E ele diz: o ser humano constrói para mim grandes templos. Mas o que é isso para mim, que sou o Criador de todo o universo? Tudo o que existe e pertence é meu. Me agrada aquele que é humilde. Quando nós, com sinceridade, nós somos humildes diante de Deus, Ele vem habitar em nosso coração com o Espírito Santo. E Maria Santíssima foi humilde. No seu cântico, ela diz: Deus olhou a humildade de sua serva. Por isso é que todas as gerações vão me chamar de bendita, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. Então peçamos a Maria Santíssima que nos ensine esse dom da humildade, para que nós demos espaço ao Espírito Santo em nossa vida. E quando nós damos espaço ao Espírito Santo, Ele vem e preenche o nosso coração com a sua presença, com o seu fogo abrasador, um fogo que não consome, mas que purifica e que nos aquece. Que Maria Santíssima nos recorde
que nós também somos templos do Espírito Santo, assim como ela o é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero agradecer ao Padre Danilo, que com muito carinho aceitou o nosso convite. Então, vou pedir como presente ao Padre Danilo, todos estendam as mãos em direção ao Padre. Quem ora em línguas, vai orar em línguas. E quem não ora, chame pelo nome de Jesus. Amém? Amém. Oremos. Shanda kandaria haya bakandara liriri shira bakanda. Uihi barakandari liriri haba ya hadara la rekadari haya barala la laria haya kadari. Ui bigandara la ria haya bayu haya la laria haya la laria haya barala la la. Ui bakadari haya la laria haya la ya la. Amém. Essa oração foi por mim, mas foi por vocês também. O padre é um homem morto, porque ele doa a sua vida para Jesus. Então, quando nós somos ordenados, nós nos prostramos no chão. Aquela prostração é sinal de que ali morre um homem velho e vai renascer um homem novo, Jesus. Rezem para que eu possa ser cada vez mais imagem de Jesus. É isso que eu peço em oração todos os dias a Ele. Senhor, que eu seja mais parecido contigo, para que as pessoas possam, claro, apesar da minha miséria, possam ver a tua misericórdia na minha vida. E eu sei que esse mistério de amor tão grande que é o sacerdote, que traz Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, é um mistério que nós não somos capazes de compreender nesta vida. Porque se nós fôssemos capazes, como diz São João Maria Vianney, a gente morreria de amor. Então, nós antecipamos aqui aquilo que nós vamos viver eternamente no céu. Esse é o dom do Espírito Santo. Lá no céu, os rios de água viva vão correr eternamente. Nós vamos contemplar Deus tal como Ele é. E seremos eternamente felizes. Não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, porque tudo foi lavado nas vestes do Cordeiro. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós, embora possamos participar, mas ainda nós estamos nesse mundo sendo puxados para baixo. O nosso corpo mortal, os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas paixões. Por isso é que nós vamos pedir nesta noite de vigília que o Espírito Santo nos purifique. O Espírito Santo que tem essa imagem do fogo abrasador, para que Ele purifique o nosso coração, para que a nossa vida cada vez mais tenha Deus. E Deus dá sabor à nossa vida. Deus dá gosto à nossa vida. Deus dá sentido à nossa vida. Então peçamos que o Espírito Santo cada vez mais nos ilumine. Eu vou dar a bênção final, depois vai ter a exposição do Santíssimo Sacramento. Eu não vou poder ficar muito tempo, porque amanhã eu celebro, essa é a terceira missa que eu estou celebrando hoje, e amanhã eu celebro cedo aqui também. Então vocês vão passar a noite em oração, eu vou estar em outro repouso, vocês vão estar repousando no Espírito Santo, que amanhã eu tenho compromissos, mas foi uma alegria também participar desta missa com vocês. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês, para que vocês sejam testemunhos do amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure na sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Regina Celi, letare, alleluia, quia quam meruiste portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum.